O Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal, o Observa-DF, publicou uma pesquisa sobre as decisões do Executivo local sobre a pandemia e a situação fiscal da capital federal. Nela, foram usados a incidência de casos da Covid-19, índice de mobilidade do Google, receita mensal de ICMS e ISS, despesas específicas com a Covid-19 e os índices de rigidez das políticas de distanciamento social e de ajuda econômica. Para atender à relação entre receitas tributárias e as ações governamentais do GDF para o enfrentamento da Covid-19, a pesquisa comparou a arrecadação mensal de ICMS e ISS com indicadores de medidas governamentais de enfrentamento, indicadores de mobilidade da população e indicadores de incidência da doença, onde se analisou os anos de 2020 e 2021. Ainda segundo o estudo, o índice de rigidez das políticas de distanciamento social do DF se manteve durante os anos de 2020 e 2021 abaixo da média nacional, porém acima do índice do governo federal. A pesquisa ressaltou a celeridade do GDF na tomada de decisões para a restrição da circulação de pessoas no início da pandemia, mas também frisou o contraste dessas ações com movimentos de abertura em fases críticas, com altas taxas de transmissão, tanto em 2020 quanto em 2021. Quanto à arrecadação de ICMS e ISS, o recolhimento desses impostos teve uma queda brusca nos primeiros meses da pandemia em 2020. As quedas chegaram a R$ 403 milhões e 199 milhões de reais, respectivamente, entre abril e julho de 2020, quando a incidência da Covid-19 superou a média nacional no DF. Em 2021, por sua vez, não houve queda na arrecadação, mas mesmo assim, o modesto crescimento não acompanhou as despesas entre 2019 e 2021. O professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Frederico Bertolini Santos Rodrigues, comentou sobre a pesquisa e a importância da amostra. Então, nós olhamos para dois aspectos. Primeiro, para como a arrecadação de recursos pelo GDF foi afetada pela pandemia e olhamos também para como o gasto público foi organizado para enfrentar a pandemia. Então, sobre as despesas, a gente usou dados da transparência do Distrito Federal, do GDF, e juntou uma série de dados sobre mobilidade, sobre isolamento social, sobre ações específicas do governo de isolamento ou de relaxamento desse isolamento, e conseguiu concluir que houve uma espécie de duplo padrão por parte do Distrito Federal. Então, aquela ação bastante rápida e pronta no início da pandemia, de estabelecer medidas restritivas, ela foi relaxando, foi diminuindo ao longo do curso da pandemia, o que fez com que no final de 2020 e em todo 2021 as medidas restritivas fossem bastante relaxadas. Em relação às despesas, a gente não tem, o dado da forma que ele foi disponibilizado não tem como ser colocado no tempo, então a gente não tem como fazer esse mesmo acompanhamento no tempo. Mas a gente pode identificar alguns padrões interessantes, como por exemplo, do 1,7 bilhões de reais de despesas associadas à Covid, informadas pelo próprio GDF, né? Isso não significa que ele só gastou isso, mas é o que está informado pelo Distrito Federal como tendo sido gasto. 47% foram oriundas de recursos federais transferidos. Então, 798 milhões de reais foram em recursos oriundos do governo federal. Apenas os gastos relativos à saúde do GDF, ao longo da pandemia, representaram 1 bilhão 126 milhões de reais. Essa despesa representou 2/3 dos gastos totais ao longo do período. Educação, mobilidade, comunicação, desenvolvimento social e outras áreas também receberam investimentos do Executivo brasiliense nesse espaço de tempo. Gabriel Spais, para Mais Brasil News.